Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma refatoração que é extremamente interessante da gente colocar nesse nosso projeto. Nós criamos o repositório na última aula, porém, em todos os nossos métodos, nós estamos utilizando um return de uma new promise e a gente basicamente repete esse código em todos os nossos métodos, passando um parâmetro ou não e mudando a mensagem. E o código fica ali, bem repetido. A gente tem 2, 4, 5, 6, 7 linhas de código que ficam repetidas. Isso aqui me incomodou bastante. Então nós vamos fazer a refatoração, colocar essa responsabilidade lá dentro do nosso arquivo de conexão, porque essa new promise que a gente vai ter que retornar, ela vai ter que ser feita porque nós temos que executar uma query na nossa base de dados. E a gente tem que fazer a resolução dela utilizando o promise. Então, nós vamos fazer o que para poder resolver esse problema? Aqui no nosso arquivo conexão.js, assim como a gente criou uma constante conexão que recebe o resultado da execução, né, de uma função, a gente pode fazer isso aqui também sem problema. Depois de conectado, posso teclar Enter, eu posso criar aqui uma const, que eu posso colocar o nome que eu quiser. Eu vou colocar o nome consulta, que vai receber o resultado da execução de uma arrow function. Então eu vou colocar aqui dentro de uma constante chamada consulta, todas as ações que a gente deveria fazer. Essa parte aqui de retornar, uma new promise, tudinho eu vou tirar daqui e jogar para dentro dessa nossa instrução de consulta. Agora prestem bem atenção. Eu vou pegar aqui do nosso método create, vou tirar toda essa área do return new promise, recortar, vou lá em conexão, vou jogar aqui dentro. Agora prestem bem atenção o que a gente precisa fazer para que isso funcione. Para que essa nossa promise funcione corretamente, a gente precisa passar alguns parâmetros. Para que a nossa consulta seja executada, a gente precisa de uma instrução SQL, a gente precisa de valores que pode ser o ID, a seleção ou a seleção ID, ou mesmo não passar valores para que a consulta seja executada. E nós precisamos ter uma pequena variação nas mensagens. Então aqui dentro eu preciso passar basicamente 3 parâmetros. Eu preciso passar a instrução SQL que eu quero que seja executada. Eu preciso passar valores que precisam ser repassados ou não. Então nesse caso eu vou dizer aqui que esses valores são iguais a vazio, caso eles não sejam passados, ou seja, eu estou passando vazio literalmente aqui. E como terceiro parâmetro eu posso passar a mensagem de reject. Observem, eu vou passar a instrução SQL, vou passar os valores que podem servir como parâmetros, que é o ID, seleção ou seleção ID, que no caso seria um array, né? E a mensagem de reject. Tudo bem? Se isso aqui não ficou muito claro, o que você pode fazer? Você coloca aqui barra asterisco, asterisco e tecla Enter, que aí você abre o JSDocs para que você possa fazer uma anotação nesse seu código aqui. Nós vamos fazer uma anotação dizendo o que essa nossa consulta faz, que no caso essa nossa constante que está armazenando o resultado da execução de uma função anônima, que é de uma arrow function, ela executa um código SQL com ou sem valores. Então, aqui beleza. Aqui no primeiro parâmetro, a gente sabe que o nosso primeiro parâmetro é o SQL. Aqui, ao invés de asterisco, a gente indica que tem que ser um string. Aqui a gente coloca instrução SQL a ser executada. Aqui o segundo parâmetro, a gente vai receber uma string ou a gente vai receber um array que receba seleção e ID. Aqui em string, por exemplo, a gente pode receber só o ID ou receber só seleção. Então eu coloquei aqui para que vocês tenham uma referência, que o tipo de dados vai ser string, que pode ser simplesmente o parâmetro ou basicamente aqui um array com os dois parâmetros, que é seleção e ID. Então valores a serem passados para o SQL. Aqui no caso do mensagem reject, mesmo esquema. Tipo de dados é string, mensagem a ser exibida. No caso de reject.
O nosso return, pessoal, a gente vai retornar um objeto da promise. Então, aqui esses comentários servem mais para que a gente possa documentar de fato, porque a gente está utilizando aqui o JS Docs, para poder fazer a documentação dessa nossa instrução. Quando você posicionar a seta sobre ela, observem que vai aparecer para vocês lá em cima a dica do preenchimento desse código. Ali é uma const consulta que recebe uma SQL de string, valores strings ou undefined, que ali no caso ele não sabe definir, que é o array, né? Ele mostra a seguinte funcionalidade, que ele executa um código SQL com ou sem valores, e aí ele passa ali os parâmetros SQL, ID, ele passa ali mensagem reject, ele diz que o retorno é um objeto da promise, beleza. Então, essa nossa const consulta, a gente precisa usar ela no nosso repositório. Como a gente faz para usar? É super simples. Aqui nesse nosso arquivo conexão.js, a gente tem uma constante chamada conexão que a gente exporta aqui embaixo. Esse é o nosso export default. Mas a gente pode vir aqui, antes da const consulta, e colocar export. Se você coloca o export na frente do nome de uma constante ou na frente do nome de uma função, ela também vai ser exportada quando você fizer o import desse arquivo em outro local. Beleza. Então eu fiz o export da nossa constante consulta, que na verdade tem uma instrução SQL que a gente vai utilizar. Aí você diz, tá tudo pronto? Não, faltou fazer pequenos ajustes. O parâmetro SQL é passado aqui para dentro. Beleza, tudo certo até aí. O parâmetro valores é o segundo parâmetro, ele tem que ser passado aqui embaixo. No lugar da palavra seleção, eu tenho que passar valores. E aqui mais abaixo, observem que o mensagem reject, eu vou copiar, e eu tenho que passar aqui dentro do reject. Ctrl V. Então, observem que a gente fez os ajustes. O parâmetro SQL é passado para a nossa conexão query. Valores é passado aqui para dentro. Mensagem reject é passado aqui para dentro. Esse comentário aqui do parse eu vou apagar. Não tem necessidade desse comentário do parse ficar aqui. E observem que a gente fez o seguinte, a gente colocou aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de código que nós tínhamos repetidas lá no nosso repositório, estão encapsuladas aqui dentro, de consulta. Tudo bem? Feito isso, aqui no nosso repositório, o que a gente precisa fazer é chamar consulta para usar. Mas como é que eu vou chamar? Lembre-se que a gente tem que fazer o import. Lá do nosso arquivo conexão, a gente importou conexão, mas se a gente quiser outro conteúdo, a gente tem que colocar vírgula e passar o conteúdo que a gente quer. No caso, a gente passa entre chaves o nome do elemento que a gente quer pegar. A gente quer pegar a consulta que está lá dentro. Percebam? Quando você passa essas chaves aqui, você diz exatamente qual parte daqui que você quer pegar. Então, a gente já pegou o conexão pelo export default. Só que o export default só está expondo para a gente conexão, ele não está expondo o consulta. Para eu poder pegar essa consulta, eu tenho que ter esse export aqui na frente. Beleza, para eu poder pegar, eu tenho que chamar aqui entre essas chaves. Tá, como é que eu faço para usar? Consulta, observem que ele já aparece ali para a gente as instruções de como usar. Abro parênteses, lembre-se, primeiro parâmetro, SQL. Segundo parâmetro, valores. Para eu poder criar uma seleção, eu tenho que passar seleção. E o último parâmetro é a mensagem reject. Então, entre aspas simples ou entre aspas duplas, não foi possível criar. Ou não foi possível cadastrar. Observem que a gente conseguiu deixar uma linha bem curtinha. Porém, falta um detalhe. Eu tenho que usar aqui um return. Então, eu vou retornar o resultado da execução direta dessa consulta. Observem que agora, em uma única linha, a gente conseguiu simplificar aquelas 7 linhas que estavam repetidas. Se eu der uma ajustada aqui, vocês vão conseguir enquadrar e perceber. A gente, com essa única linha aqui, a gente substitui todo esse bloco de códigos. Todo ele. E eu vou fazer isso para todos os blocos seguintes. A função já está pronta, então eu só vou copiar ela aqui, do nosso método create. No nosso findAll, mesmo esquema, eu vou substituir toda aquela tranqueira de linhas, vou colar. Para eu poder fazer um findAll, eu tenho que ter um SQL.
não preciso passar parâmetros, então aqui eu não passo, e daí eu passo somente o último parâmetro aqui. Observem, passamos o SQL e aqui nós temos a passagem da mensagem reject. Nós não precisamos passar os valores. Se a gente não passar os valores, ele vai entender que é vazio. Beleza, vou pegar essa mesma estrutura aqui, vou colar lá para baixo para o método seguinte. Tenho que usar o SQL, vírgula, tenho que passar o ID, vírgula, e aqui no caso eu só preciso mudar as mensagens, que o find hour não foi possível localizar. A mesma coisa aqui, não foi possível localizar. Observem como ficou bem mais curtinho o nosso código. Vou pegar essa mesma linha que eu acabei de copiar, vou fazer aqui para o update e para o delete e mudar somente as mensagens. Observem, return new consulta, SQL. Para eu fazer o update eu preciso receber só o ID? Não, eu preciso receber um array que tenha seleção e ID. E aqui no caso não foi possível atualizar. E aqui para baixo, tá? Se tiverem dúvidas com relação a essa parte aqui é só dar uma pausa e dar uma olhada aqui. Daí a outra parte que nós temos aqui do código, eu vou colar, que eu já tinha feito a cópia anterior. Return consulta SQL ID não foi possível apagar. Salvei. Observem que eu estou com 32 linhas de código, apenas agora aqui no meu repositório. E vejam, eu só estou retornando a consulta SQL, passando ou não um parâmetro e passando uma mensagem. E essa estrutura se repete. Para eu fazer um select all, não preciso passar parâmetros. Para fazer um select por ID, eu preciso passar o ID. Para eu poder fazer um update pelo padrão que nós estamos usando, eu estou passando aqui um array, que na ordem tem que ter o objeto e o ID. E, por último, o ID para a gente poder deletar. E vejam como ficou bem mais enxuto o nosso código aqui. E aqui em cima, se vocês observarem, observem que conexão não é mais chamada. Ela é declarada, mas nunca mais é lida. Por quê? Porque ela é lida dentro de consulta. Então a gente pode pegar esse pedacinho do código aqui e apagar, para deixar ele correto. Então a gente está fazendo o import da constante consulta, que está lá dentro do nosso arquivo conexão. E daí a gente utiliza no nosso CRUD, do nosso repositório, sem maiores dificuldades. Feito isso, observem que nós pegamos toda aquela parte de código que tinha do return new promise que estava repetido, a gente encapsulou dentro do nosso arquivo de conexão, colocamos dentro de uma constante chamada consulta. A gente poderia exportar uma função, a gente poderia fazer export, função, consulta e passar os parâmetros no mesmo esquema. A gente poderia fazer isso sem problema. Só que eu fiz a opção por fazer um export de uma constante chamada consulta para a gente manter o padrão do que a gente tinha feito aqui em cima. Inclusive, essa estrutura desse arquivo aqui, a gente poderia organizar dentro de uma classe. A gente poderia fazer uma classe chamada conexão, ou uma classe chamada DB, ou database, ou index dentro de database, para que a gente pudesse expor ela. Porque aqui dentro, o que a gente precisa para poder usar esse arquivo? A gente precisa chamar o nosso conector do MySQL, a gente precisa criar uma conexão, a gente precisa conectar e a gente precisa ter pelo menos um método que execute as nossas queries. E a gente precisa fazer um export, no caso a gente precisaria criar uma instância de conexão. Tá, mas isso aí é só uma sugestão. Então nós colocamos toda aquela trancada de códigos que estava repetido no nosso repositório, a gente colocou em conexão, deixou ele bem organizado. Colocamos aqui os comentários da documentação de código utilizando o JSDoc. Lembrando que para colocar esse comentário você coloca barra, asterisco, asterisco e tecla Enter, que o próprio VS Code abre para vocês e vai passando os parâmetros. Caso vocês tenham dúvida, eu vou colocar o link na descrição do vídeo sobre como usar o JSDoc. Eu já usei isso em outros projetos. Quando eu estava trabalhando com CRUD, utilizando o Local Storage, eu utilizei num projeto e eu acho um recurso bastante interessante se vocês quiserem fazer a organização dos seus trabalhos, documentação, ao invés de ficar fazendo somente comentários aleatórios. Beleza, colocamos aqui para dentro de conexão a consulta e tiramos lá de dentro do repositório. E aí a gente só fez o import da consulta, que vem da nossa conexão de database, e a gente retorna a consulta de um SQL, passando um parâmetro, e aí se você tiver dúvida, basta você posicionar a seta sobre consulta
que ele aparece para vocês todas as instruções de código, porque a gente fez a documentação lá utilizando o JSDoc. Beleza. Seleção repositório ficou com 32 linhas. Conexão ficou um pouquinho maior porque a gente teve que colocar aqui para dentro uma quantidade um pouco maior de linhas. Beleza. É só isso que a gente vai fazer? Não. Tá feito. Uma outra coisa que eu acho muito interessante da gente fazer, que inclusive eu já tinha feito nesse arquivo aqui, não tinha mostrado para vocês, o nosso arquivo server, no nosso projeto, até a aula 11, o server.js, ele está na raiz do projeto. Eu vou pegar esse server que está na raiz do projeto e vou jogar ele para dentro da pasta src. Então, server, eu vou arrastar para dentro da pasta src. Mover. Quando eu mover, app e server vão ficar no mesmo nível, vão ficar dentro da pasta src. E aqui em cima, o server.js vai ter que estar assim, import app from, vai ter que estar esse endereço. Não vai ter que estar .src barra, porque era assim que estava anteriormente. Então ele vai atualizar aí para vocês sem maiores dificuldades. Então ele vai estar assim, ponto barra, app, aqui, tranquilo. Então movi o server que estava na raiz do projeto para dentro de src e revisei aqui o caminho do import. Beleza. Outra coisa, o package.json. Para finalizar, o package.json, a gente precisa passar aqui o que basicamente? Observem, eu vou recolher aqui as pastas, o server está dentro de src. Observe, o server está dentro de src. Se eu recolher aqui a pasta app, o server está dentro de src. Para eu poder executar esse nosso package.json, a gente tem que entrar na pasta src. Então, atualizem para esse caminho aqui, nodemon.src/server.js, aqui no dev de vocês. Vejam que tá beleza. Vou subir meu servidor aqui bem rapidinho para fazer testes. npm run dev. Subi o servidor, rodando, aparentemente não tem nenhum erro. Vou abrir meu Insomnia. Lá no meu Insomnia, vou na rota de listar seleções. Vou clicar no botão Send. Carregou, demorou um pouquinho, mas apareceu para mim os resultados. Vou listar a seleção por ID. Vou listar a seleção de número 2, que é a posição 2. Não tem nada na posição 2, vou listar aqui a posição 3. Apareceu uma seleção. Vou listar a posição 5. Apareceu uma seleção, que no caso é o Brasil. Vou no listar seleções, para ver a lista de seleções. Eu criei algumas seleções para efeito de teste. Vou pegar aqui o 17, que é País de Gales. Vou lá atualizar seleções. ID 17, Croácia, Grupo Z. Vou clicar aqui em Send. Ele fez o comando. Vou em listar seleções, Send. E vou ver se o 17 agora é a Croácia. 17, Croácia, Grupo Z. Beleza. Quero apagar esse 17. Apagar. ID 17, Send, funcionou. Vou lá em listar seleções, Send. Observem que eu não tenho mais aqui o ID 17, Croácia, Grupo Z. Então, a gente está conseguindo fazer funcionar perfeitamente todas as nossas rotas. A gente conseguiu refatorar e organizar finalmente o nosso projeto. Então, aqui no nosso projeto, deixa eu salvar e fechar, eu já coloquei o link dele no repositório do GitHub. Eu criei um repositório para cada uma das aulas. Eu criei um repositório para a aula 9, para a aula 10 e para a aula 11, e vou criar um repositório para a aula 12, para que vocês tenham o projeto em todas essas etapas, para que caso vocês queiram pegar a partir da aula 9 e ir para 10, da 10 ir para 11, da 11 ir para 12, podem ficar à vontade, vocês vão poder fazer isso sem maiores dificuldades. O que faltou a gente fazer para poder deixar o nosso projeto 100% completo? Só faltou a gente fazer um pouquinho do tratamento de erros, porque os erros eles ainda não estão tratados da forma correta. Tá? Mas isso daí a gente pode deixar para um outro momento. Essa nossa série de vídeos ela foi um pouco longa, ela tem uma série de assuntos que são um pouco densos, mas que são necessários você aprender passo a passo e entender o sentido do que você está fazendo em cada coisa. Tá? Não é simplesmente você repetir códigos, é você fazer uma funcionalidade, testar e entender para que ela foi feita, e entender por que você pode fazer aprimoramentos nela, ou se você precisa fazer aprimoramentos nela. Tudo bem? Então, essa nossa série vai até este ponto aqui, assim como a aula de hoje vai até este momento aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!